Ô, Caio, não fica aí flagrante essa mistura, né? A partir da barganha que o Matheus traz pra gente, das bancadas ali religiosas. Olha, não vou votar, você quer aprovar aí a flexibilização da posse, né? Do porte, da posse de armas e tal. Então, olha, veja bem, nós estamos aqui reivindicando uma. Seria um ato do toma lá da cá esse? Porque Sim. a política faz, a bancada evangélica faz política no Congresso. E tem uma bancada que vota junto, que trabalha unificada em termos de interesses. Dá para dizer que é uma barganha aí? É o velho toma lá da cá que se faz presente? Com certeza, é o jogo político, a articulação política que nós tanto criticamos aqui. Né? O voto do parlamentar, ele tinha que ser informado pela sua convicção pessoal e política, Sim. e não por conveniência e em represália a essa ou aquela medida. Né? Isso pelo menos no plano ideal. Né? Infelizmente a política é a arte do possível. Agora, o que é mais importante destacar sobre essa notícia é que as medidas anunciadas pelo presidente, elas beneficiam as pequenas denominações religiosas, não as grandes igrejas sobre as quais pairam toda a sorte de suspeitas, né, de desvio de conduta. Se a gente observar bem, essas medidas elas têm uma natureza mais burocrática do que fiscal. E quais são as duas medidas aí contempladas pelo presidente? Primeiro, fim da obrigação de inscrição no CNPJ para pequenas igrejas e aumento do piso de arrecadação para que uma igreja passe a informar as suas movimentações diárias. Né? Isso sai de 1,2 milhão para 4,8 milhões. Além disso, tem um pleito das igrejas que ainda não foi contemplado, que é o fim das obrigações acessórias de natureza contábil. São essas que acabam gerando essas multas às quais a reportagem se referiu. E, de fato, assim, há uma enorme dívida fiscal no segmento religioso. O Matheus trouxe esse número para a gente, né, da Receita, que essas dívidas somam mais de 450 milhões de reais. Agora, desse montante, só 12 milhões e meio são multas por descumprimento das tais obrigações acessórias. Né? Então, as medidas propostas pelo presidente impactam esse valor. Né, que é muito mais baixo, e isso, enfim, vamos dizer assim, é um limite da extensão dessa medida. Agora eu queria falar um outro ponto, porque a confusão aqui é muito natural. Tanto um conservador, né, quanto um liberal, ele vê com muita ressalva a atividade estatal de tributação, especialmente a igrejas, templos e atividades religiosas. E aqui é importante a gente frisar que isso não tem a ver com predileções espirituais, né? Não vou falar isso porque eu sou cristão. Eu transcrevi um trecho aqui de um vídeo do deputado federal Vinícius Poit, que é intitulado Liberdade e Fé. Ele está disponibilizado na plataforma de YouTube, para quem quiser assistir a íntegra. Olha o que diz o deputado Vinícius Poit, deputado federal por São Paulo pelo Partido Novo. Abre aspas. No Brasil, as organizações religiosas de todas as fés têm imunidade tributária. Por exemplo, não pagam imposto de renda pelas doações que recebem e não pagam IPTU pela edificação dos seus templos. Isso foi determinado pela nossa Constituição, porque num Estado laico, ou seja, num Estado não religioso, o governo não deve interferir na crença das pessoas. E para pensar, o imposto é uma interferência violenta. Afinal, o governo confisca uma parte do seu patrimônio à força, ou o governo te pergunta se tudo bem antes de tomar o seu dinheiro. Pois bem, a nossa Constituição acertou ao perceber que se o governo taxasse igrejas, ele estaria limitando a liberdade religiosa das pessoas, e liberdade de crença é uma das bases da democracia e da civilização modernas. As pessoas têm que ter liberdade de se reunir, de partilhar da sua religião, de fazer doações voluntárias para suas igrejas. A gente não pode ser elitista, a ponto de achar que as pessoas não têm direito de decidir o que fazer com seu próprio dinheiro. E claro que tem gente desonesta manipulando a fé alheia, mas cabe às autoridades judiciais identificar e punir os casos de crime, lavagem de dinheiro, extorsão e até abusos psicológicos e físicos. E aí ele fecha o raciocínio. E não é por causa de meia dúzia de canalhas que transformaram a fé de gente inocente em negócio que a gente tem que prejudicar a liberdade religiosa de milhões e milhões de brasileiros de diferentes credos. Eu acho assim, é um alento nós termos representantes no Congresso Nacional com esse tipo de pensamento republicano sobre o Estado laico. Esse é o caso do Vinícius Poit, como fica demonstrado aqui por esse trecho lido, mas eu também sei que é a visão, por exemplo, do colega dele, o deputado Marcel Van Hatten. Então, eu acho que a discussão passa por aí. A gente tem que separar o que
está atuando no sentido de dar mais liberdade religiosa e assim realizar um princípio constitucional, e a outra atividade que deve ser de monitoramento, vigilância e punição de abusos, né, da liberdade de crença, que a gente fica ouvindo por aí, a gente sabe que acontece. Caio, muito lindo isso na teoria, né? Porque na prática a gente ainda não vê isso acontecer no Brasil. Aliás, o que a gente vê é que as igrejas contam com a leniência do Estado gigantesca, seja no caso de terreiros depredados, por exemplo, que nunca são resolvidos ou investigados, os crimes de intolerância são muito grandes, seja sim no caso de não prestação de contas e tarifação de impostos. A gente vê helicópteros saindo do teto de algumas igrejas com malas de dinheiro, a gente vê carro forte saindo de igreja, ninguém dá conta desse dinheiro, ninguém sabe o que é feito com esse dinheiro, até mesmo a manipulação da fé alheia ou conjunto de casadinho, que você tem que pagar o dízimo, mas comprar um óleo ou uma vassoura que vai te dar tal determinada bênção por um preço exorbitante. O Estado não está aí para regular isso, ou até mesmo na mais flagrante e bizarro crime de todos, que é o uso da concessão pública da televisão para transmitir cultos em horário comprado, algo que é expressamente proibido por lei, inclusive, e as emissoras fazem normalmente. Então, assim, fiscalização em cima de igreja no Brasil, pra mim, é utopia. Posso estar errado, mas nunca vi. Olha, então, tem pontos aí que eu concordo muito com o que você fala, Fefito, mas também concordo com o texto que o Caio trouxe a respeito da liberdade de você professar a tua fé, tal das igrejas. Agora, quando você vê flagrantemente isso se transformar num mercantilismo, no mercador da fé, com programas de televisão, quer dizer, você transforma a fé e joga aquilo num veículo de massa, aliciando pessoas, ganhando dinheiro, pedindo... Você para, não precisa nem 5 minutos, para em frente a um programa, rodando e zapeando os canais, não vai demorar 5 minutos para o cara colocar no discurso dele ali, olha, você pode, o cartão, a conta... São os novos vendilhões do templo, então, como diria então Jesus. Eu acho que essa atitude do governo, ela deveria ser muito mais, Caio, Matheus, Fefito... Melhor, como diria a Bíblia. Vini, voltada para uma regulação do meio. Uma observância do que se faz com esses dízimos que são pagos em dinheiro, que não são declarados, você nunca sabe a quantia disso. Quer dizer, era ao invés de se... Tem maquininha de débito agora, tem drive-thru de dízimo. Com uma isenção de imposto, com um afrouxamento da regulação desse meio, deveria sim fazer o contrário. Fiscalizar ali com afinco para saber aonde que tá aí, ó, o joio e aonde que tá o trigo. E fiscalizar também o discurso de determinadas igrejas, porque é um discurso muito irresponsável, especialmente no que diz respeito a questões de saúde pública, que ilude gente de que paraplégico vai andar, de que soropositivos perderão o vírus HIV de seu sangue, ou qualquer coisa do tipo. Esse tipo de mercado de fé, especialmente no que diz respeito a curas milagrosas, que não são curas, e a gente já viu, inclusive, vários e vários vídeos de pastores ou padres, ou enfim, qualquer professador de fé. Apóstolos, pedindo para pessoas fingirem para iludir outras. E eu só gostaria de frisar, né, que, como eu disse antes, essas medidas promovidas e defendidas pela bancada evangélica, que deve agora tentar justamente intensificar essa pressão para a extinção... Essa barganha. Exatamente, para a extinção dessa declaração de débitos e créditos de tributos federais, e aí a anistia dessas multas causadas pela não apresentação desses documentos. A bancada evangélica, ela é mais próxima do presidente Jair Bolsonaro por motivos ideológicos do presidente, por motivos religiosos do presidente, mas essa barganha, como vocês estão dizendo, ela acaba também beneficiando todas as outras vertentes, beneficia a Igreja Católica, que fica em silêncio em períodos como esse, mas acaba se beneficiando e outras tantas. E entra nisso que eu estou dizendo, como programas de televisão, produtoras de conteúdo dentro do tema, ações em massa. Agora, achei uma coisa muito interessante no seu comentário, Edgar, com a qual eu concordo, que você coloca como o remédio para os abusos da liberdade de crença, né, e o charlatanismo, você fala em termos de fiscalização, e nesse ponto a gente é convergente. O que eu sou contrário é a gente usar políticas de direito tributário para fazer política penal.
Você entendeu? Você mistura alhos e bugalhos, por assim dizer. Então, não é aumentando tributos ou criando novos impostos que a gente resolve o problema. O direito penal, ele já vai oferecer os mecanismos para contornar isso, e aí, como o Fefito bem colocou, tem que tirar isso do discurso e levar para a prática. Uau, estamos de acordo, então? Pois Uma é. salva de palmas. Até porque as igrejas são empresas hoje em dia, né, gente? Consegui, velho, na minha última pauta. Matheus tem que descer. Matheus tem Unir que essa descer pro bancada. estúdio pra acontecer essa união. É uma... Ô, Matheus Meirelles, obrigado pela presença aqui, obrigado pelas informações, viu?